Olá, meu povo, graça e paz. Deixa eu incomodar você mais um pouquinho, fica de pé no nome de Jesus. Sentir de nós orarmos, dá a mão para o seu irmão que está ao seu lado. Isso. Vamos invocar o nome do Senhor, amém? Pai querido, mais uma vez, Senhor, nos colocamos na Tua santa presença e clamamos, ó Deus, nessa oportunidade, nessa manhã, que o Senhor venha mais uma vez nos visitar poderosamente. Espírito Santo, venha sobre este homem, venha sobre essa mulher, Pai. Quebra todo jugo, Pai. Quebra, Senhor, todo mal. Abre, Senhor, os olhos espirituais dessa pessoa, Senhor, para que, ó Deus, as trevas sejam dissipadas em nome de Jesus Cristo. Nós invocamos o Teu nome nessa manhã, Senhor. Nós clamamos pelo nome de Jesus, nome que tem todo o poder nos céus e na terra, nome que é acima de todo nome, nome no qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Vem, Senhor, nós te pedimos, fale conosco, Senhor. Usa o Teu servo, usa a Tua santa, rica e poderosa palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Vamos à palavra de Deus. Abra comigo, por favor, no livro de Mateus, capítulo 7. Quem está gostando da série A Cultura do Reino? Amém? Alguns, pelo menos. Glória a Deus. Hoje nós estamos no versículo de número 15 ao 23. Mateus 7, 15 ao 23. E teremos mais ainda uma ministração e fecharemos essa série de mensagens sobre a cultura do reino, o Sermão do Monte. Diz assim a palavra do Senhor: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. Mas a árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os conhecerão. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastam-se de mim, vocês que praticam o mal. Até aqui, palavra do Senhor. Amém. Nessa sequência do Sermão do Monte, no versículo anterior e também no culto anterior, nós vimos que Jesus fez um apelo, mostrando a necessidade das pessoas tomarem uma decisão. Então, nesse sermão, que deve ter durado, não sei, talvez 2 horas de sermão, porque o conteúdo é muito grande, Jesus veio trabalhando vários aspectos da fé, e então, no versículo anterior, ele fala, agora vocês precisam tomar uma decisão. Há uma porta que é apertada, estreita, há um caminho apertado, mas há uma porta larga e um caminho espaçoso. E nós vimos isso na última ministração. Ambos os caminhos levam para lugares diferentes. Um caminho leva para a vida, outro caminho leva para a perdição. E depois então dele colocar essa necessidade de tomarmos uma decisão em qual caminho queremos andar, Jesus então vem em seguida nos dá um alerta. Agora Jesus vem nos alertar. E ele fala isso principalmente para aqueles que decidiram andar no caminho apertado. Aqueles que decidiram entrar pela porta estreita.
Então Jesus complementa dizendo, olha, apesar que a porta é estreita e o caminho é apertado, nós temos mais uma situação aí que vocês precisam saber. Então Jesus, neste momento, ele entra com a palavra, cuidado. Cuidado. Toda vez que a gente vê essa palavra, é uma palavra que nos chama a atenção, não é? Ei, cuidado. Um bom mestre tem que nos ensinar o caminho, tem que nos dar um norte, uma direção. Um bom treinador também faz isso, de um time, de uma equipe. Mostra qual é a estratégia, como devemos atacar, qual é o caminho para chegarmos à vitória. Mas todo bom mestre, todo bom treinador, também tem os seus alertas. Mas cuidado, porque vocês podem estar atacando, indo, mas pode ser que o adversário vai contra-atacar, não é? Então todo bom treinador, ele não é só bom no ataque, ele também é bom na defesa. Ele é bom nos cuidados necessários para se resguardar. E o bom mestre, da mesma forma, nos orienta em várias coisas, mas também é necessário nos alertar acerca de um perigo que pode afetar as nossas vidas. Então ele começa esse texto nos dando este alerta. Cuidado, cuidado com o quê? Ele diz claramente, cuidado com os falsos profetas. Cuidado com os falsos profetas. Quando a gente ouve essa palavra profeta, automaticamente nós somos, a nossa mente é arremetida para o Antigo Testamento, né? Daqueles homens que eram usados por Deus para profetizar, para falar, e também o é. Mas profetas aqui também são aqueles que ministram, aqueles que são mestres, aqueles que entregam a palavra. Esses também são chamados de profetas, porque ministram a palavra de Deus. Portanto, Jesus chega com um alerta importante para a minha vida e para a sua, porque isso, amados, pode determinar se você vai chegar no fim da caminhada de acordo com a perfeita vontade de Deus, ou se você pode sofrer os ataques no caminho e desistir no meio da caminhada. Tudo depende dessa visão correta. Por isso Jesus não deixou de nos dar este grande alerta. Cuidado com os falsos profetas. Cuidado com os falsos mestres. Eu quero abordar esse tema e depois nós vamos tirar algumas lições práticas para as nossas vidas. Amém? 3 características desses lobos. Jesus usou essa figura de linguagem, fez essa comparação, né, de um rebanho de ovelhas e que o falso profeta seria um lobo no meio delas. Um lobo no meio delas. E ele usa várias vezes essa ilustração do lobo, né? Certa vez, quando ele enviou os seus discípulos para evangelizar, ele disse, eis que eu vos envio como ovelhas em meio a lobos. Os lobos são adversários da fé. Os lobos não são os pecadores simplesmente afastados da graça de Deus. Mas infelizmente são pessoas que se infiltram às vezes até mesmo dentro do corpo de Cristo e que são inimigos da fé. Literalmente pessoas que militam contra o reino de Deus, mas de forma bem camuflada, não é? Ninguém se apresenta como perseguidor do reino de Deus dentro de um corpo da igreja. Então Jesus nos dá algumas características dessas pessoas que a gente tem que estar atento e entender esse aviso tão sério de Jesus. Primeira característica de um falso profeta ou de um lobo, conforme Jesus disse, é que eles se parecem com as ovelhas. E por isso se torna difícil identificá-las. Diz Jesus que esses lobos, essas pessoas que vêm para minar o corpo de Cristo, eles vestem uma roupa de ovelha, vestem a pele de ovelha. Então isso quer dizer que a roupagem deles é igual à nossa. Eles podem estar conosco, caminhar conosco, eles têm cara de crente, têm roupa de crente. E por isso que é complicado, né? Graças a Deus a igreja, no modo geral, amadureceu com relação a essa questão da roupa, né? Porque ser crente era só se encaixar naquele padrão, né? Ou da saia, ou do terno, tal, é crente, né?
E Jesus diz que o lobo se veste como crente. Então, só o padrão de vestimenta não é suficiente. Mas o fato é que, ao se parecer conosco, se torna mais difícil de nós identificarmos. Mas Jesus deixou essa palavra para que a gente estivesse alerta, cuidando, vigiando. Sabe, amados, a caminhada da fé, apesar ou ainda que seja um caminho apertado, como nós vimos na semana passada, ainda temos um inimigo. Não gostamos muito de ficar sempre falando do diabo e nas suas artimanhas, mas o fato não pode ser ignorado. Temos um inimigo que milita contra a nossa fé, que milita contra o reino de Deus. E ele tem os seus agentes secretos, agentes infiltrados. E alguns, meus queridos, até mesmo, a princípio, não tinham no coração essa maldade, mas às vezes foram contaminados com o tempo, devido à caminhada, amargurados na alma, se tornam pessoas que minam o corpo de Cristo. Portanto, meu querido, é difícil de identificar, são parecidos conosco, falam igual a gente. Já viu o linguajar de crente? Você identifica o linguajar de crente? Quando você está em algum lugar, a pessoa fala misericórdia, aí você fala assim, ué, isso aí eu conheço. Esse jargão é familiar. Meu Deus, está amarrado, sangue de Jesus. São palavras que estão sempre na boca daqueles que caminham com o Senhor, nada contra, mas às vezes os lobos também vão dizer, misericórdia, ou glória, às vezes vão mudar a voz também, né? Ou glória, aí fica um glória mais ungido, né? Um glória mais cheio de unção. Preste atenção nisso, meu querido, cuidado com a questão das aparências. As aparências sempre são uma pedra de tropeço para que a gente julgue as pessoas, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. Às vezes vemos uma pessoa com uma boa aparência, bem vestido, e achamos, olha, este é bom. E às vezes desprezamos alguém que aparentemente não aparece ser bom. Não parece ser bom. Quando eu estava pensando nisso, o Espírito Santo me fez lembrar de Isaías, quando descreve o nosso Senhor Jesus, quando esteve conosco, diz o texto que ele não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos que o desejássemos. Aí então, nos filmes de Hollywood, aparece um Jesus loiro de olho azul. Nada contra os loiros de olho azul. Mas não tem nada a ver com a descrição bíblica. Tem nada a ver. Ele não era alguém que encantava por causa da aparência. Talvez de propósito, creio eu. Assim o quis Deus, para não atrair com a questão de aparência, mas atrair pelo seu ser, quem ele era. Atrair a alma, o espírito, e não a questão física. A aparência é algo muito sério, amados. E nós somos muito tentados a julgar as pessoas pelaquilo que vemos. Então, cuidado. Porque tem lobo que é bonitinho. Tem lobo que é bonitinho. Aconselhando um pessoal nosso, eu falei, cuidado, pode ser que vocês estão acariciando o lobo e jogando pedra na ovelha, sem perceber. Ah, não, tadinho, ele tadinho, cuidado, talvez, é um lobinho que você está aí, ó. Aí você acolhe o lobo e deixa a ovelha. Jesus nos deu um alerta. Não se prende à aparência, porque os lobos vestem peles de ovelhas. Amém? E não é para você sair desse culto hoje querendo estender o dedo, não, hein? Sair julgando todo mundo, esse é lobo, esse é ovelha. Não, vamos caminhar no texto. Vamos ver onde que Jesus quer nos levar, amém?
Segunda coisa que é uma característica dos lobos, eles manifestam dons espirituais. Nossa, aí piorou, né? Diz o texto aí, que ele chega diante do Senhor, seria num juízo final, né? E fala: Senhor, Senhor, eu não preguei no teu nome, não expulsei demônios no teu nome, não curei, não fiz muitos milagres em teu nome. Era alguém que manifestava dons espirituais. E como isso também é uma luz, um brilho para a gente entrar numa cilada. Porque quando alguém é usado por Deus nos dons espirituais, nós achamos que aquela pessoa é Deus na terra. Porque ora bonito, ou porque tem o dom de cura, ou porque tem o dom da palavra. Tem o dom da palavra. Sabe, meus queridos, os lobos também têm dons. Deus deu dons aos homens na terra. Sabia que as pessoas que também não são do corpo de Cristo têm dons? Têm dons. Eu conheço pessoas que são eloquentes no falar, bom para falar em público, não são cristãos nem nada. Se você pegar uma Bíblia e der na mão dele, ele vai bem. Ele vai bem. Ele tem um dom natural. Tem um dom natural. Mas o que são os dons? Dons são dádivas divinas. Dom é graça de Deus. Sabe o que é graça? Favor imerecido. Não é porque a pessoa é usada em dons que ela seja verdadeiramente um servo ou uma serva. O servo e a serva também pode ser usado nos dons. Mas os dons, somente os dons, não é o aval para nós vermos se são pessoas de Deus, se é lobo ou se é ovelha. Por isso que a gente se preocupa, nós que somos os líderes e cuidamos do rebanho, quando surgem movimentos, às vezes no meio evangélico, não é? Parece uma pessoa na cidade, uma campanha, o homem tem raio-x no olho, eu sempre me preocupo com essas coisas, vamos lá porque ele revela tudo. Ei, calma, vai devagar, não é porque tem dons, é que é de Deus, o texto está dizendo isso. O que acontece então? Acontece que o poder está no nome de Jesus. Amém, igreja? A pessoa cura em o nome de Jesus, expulsa os demônios em o nome de Jesus, prega a palavra em o nome de Jesus. E o poder está no nome do Senhor Jesus. E é por isso que muitas vezes sobressaem como grandes líderes, às vezes, que arrastam multidões. Mas o poder está no nome que eles levam, Jesus, o Senhor dos Senhores. Jesus, o Senhor dos Senhores. E eu sei que tem um texto bíblico que não puderam expulsar um demônio, porque não tinham vida com Deus, não é? Naquele caso lá do livro de Atos, e o demônio falou: eu conheço Paulo, bem sei quem é Jesus, mas vocês quem são? E partiu para cima deles, e foi um rebuliço. Mas aquele não é uma regra final. Porque se a pessoa, muito embora ainda não é do corpo, mas crê que Jesus é o Senhor, eu creio sim que ela pode usar o nome de Jesus e expulsar até demônio. Porque o demônio não sai por causa de mim, nem por causa de você. Sai por causa de Jesus que o venceu. Amém? Então, não se impressione com dons. Não se impressione com dons. Terceira coisa que os lobos costumam ter, os lobos, eles focam os trabalhos com as multidões. Repara lá no texto que ele diz assim: curamos muitos enfermos. É um trabalho grande, é um trabalho de multidão. Abrindo parênteses, não estou falando contra trabalho grande e trabalho de multidão. Todos nós queremos ver a igreja crescer, queremos arrastar multidões para o Senhor Jesus, amém? Queremos sim, não vamos ser mentirosos ao ponto de dizer: não, está bom assim. Não, nós queremos sim, queremos saquear o inferno, queremos ganhar vidas, queremos que venham multidões para o Senhor Jesus. Mas eu estou me referindo a esse tipo de liderança falsa, os lobos, que eles trabalham com multidão, porque quando você trabalha só com multidão, você foge do relacionamento pessoal. Então ele é o pregador das multidões. Mas e aí? Quem conhece ele no seu dia a dia? Como é que ele é? Nesse ponto eu acho interessante o movimento
do G12, né? Que até o líder maior tem que ter os seus 12. Então, pelo menos ele tem 12 pessoas perto dele, em que tem o papel de ter comunhão, de acompanhar, de estar junto. Isso é importante. Você tem que saber quem é o seu líder. Eu fui num congresso, fui em vários congressos, né? Mas lá atrás, bem lá atrás, vou citar o nome porque eu vou falar a bênção dele, o pastor Silas Malafaia fazia um congresso lá em Águas de Lindóia, chamava Fogo para o Brasil. Não sei se alguém aqui teve a oportunidade de participar. Ele continua com o Congresso Fogo para o Brasil até hoje, só que agora ele faz lá na sede dele no Rio de Janeiro, aí no Rio de Janeiro eu não animo não. Mas em Águas de Lindóia era muito bom, era num hotel maravilhoso, Hotel Monte Real, e com uma infraestrutura muito boa, e a gente participou de vários congressos ali do Silas Malafaia. Ele levava pregadores de nomes, gente conhecida, gente muito boa, por sinal. Mas tinha uma parte da tarde que era livre. E na parte livre tinha recreação, tinha uma piscina enorme, aquecida, e os pastores iam, a gente ia. E era um momento ali que você conhecia as pessoas pessoalmente, né? Batia um papo com o Jorge Linhares, com o Jabes de Alencar na época, né? Porque a gente ficava ali, em comunhão. Mas o Silas Malafaia nunca aparecia ali. Nunca aparecia. Aí teve um dia que teve um jogo de futebol nessa parte da tarde, e estava lá todos os pastores e tal. Eu falei assim, hoje o Silas vai, né? Mas o Silas também não apareceu. Aí eu cheguei nos obreiros dele, que eram obreiros dele mesmo, que trabalham com ele, e falei assim, vem cá, quem é o Silas Malafaia no dia a dia? Quem é o Silas Malafaia no pastoreio da igreja, no convívio com vocês? Aí eu fiquei impressionado. Não foi um nem dois. Vários falaram assim, olha, o Silas Malafaia é de uma humildade que você não acredita, é companheiro, é amigo, é irmão, está junto com a gente. Eu falei, que bom, porque às vezes, né, ele passa uma imagem um pouco assim, áspida, né, dura, né, mas não, é homem de Deus, é gente boa. Mas por que essa necessidade? Porque, amados, pregar para a multidão é bonito, mas você só conhece mais perto. Não é verdade? Só conhece mais perto. E geralmente essas pessoas que têm essa má intenção, elas não gostam de contato muito pessoal. Não quer trazer as pessoas para perto. Então isso são características de lobos. Amém? Vocês têm que estar atentos a isso, gente. Porque nós vamos chegar nos pontos aqui agora que você vai entender por que Jesus talvez deixou esse recado. Vale a pena, meu querido, eu fazer uma observação importante. Nem todo pastor, ainda que caiu em pecado, teve um problema na vida, é um lobo. Isso é importante ressaltar. Porque senão, amados, você viu o pastor fulano de tal, caiu em adultério, era um falso profeta. Não, calma. Todos nós, líderes e membros, estamos sujeitos a falhas. Temos que vigiar e andar na presença do Senhor para que isso não venha a acontecer, porque isso mancha o corpo de Cristo. Isso é uma coisa muito séria, o mau testemunho. Já fica aqui um parênteses aberto, meu querido. Podemos falhar sim, mas Jesus falou muito sério daqueles que dão mau testemunho e mancham o corpo de Cristo. Ele falou assim que era melhor ter amarrado um moinho no pescoço e lançado ao mar do que escandalizar e afastar os pequeninos do caminho de Deus. Portanto, vigie a sua vida, para que você não seja um mau testemunho. Quer você seja um líder, quer você seja um membro da igreja. Mas voltando na questão, não é porque um pastor teve uma falha, ele é um lobo. A Bíblia fala de homens de Deus mesmo, e que tiveram falhas. No Antigo Testamento temos o clássico exemplo do rei Davi, que é um dos homens que mais teve intimidade com Deus do Antigo Testamento. Eu ressalto ele, Moisés e mais alguns ali só. Infelizmente ele teve uma queda, mas se arrependeu, foi restaurado por Deus. Amém? Pedro, o grande apóstolo Pedro, negou Jesus, negou o Cristo.
teve uma falha, teve um erro, mas também foi tratado por Deus, moldado por Deus e se tornou o grande líder da igreja em Jerusalém, o grande apóstolo Pedro. Portanto, não misture as coisas, existe sim, e temos que estar atentos e vigilantes, porque foi Jesus quem disse: cuidado, tomem cuidado, com pessoas que se dizem ser de Deus e não o são. Mas também não podemos jogar pedra, porque alguém cometeu uma falha, alguém escorregou no caminho. Deus é um Deus de misericórdia, de restauração, de amor. Amém, meu querido? Dito isso, vamos partir para 3 aplicações práticas que eu aprendo nesse texto, para a minha vida e para a sua. Primeira delas, nós temos que pensar, por que que Jesus nos deixou este aviso? Porque ele é um aviso negativo, não é? Ele é um aviso negativo. Cuidado, já pensou para uma pessoa nova, que está começando na fé, você fala, cuidado, porque tem pastor que é falso. Isso é ruim, né? A pessoa fala, nossa, eu pensei que eu estava agora legal na igreja, mas você vem me falar de falso pastor? Por que que Jesus nos deu essa indicação, esse alerta? Primeira coisa que eu acredito, porque Jesus nos alertou para que a nossa fé sobreviva aos maus testemunhos. Para que a nossa fé não seja abalada por causa dos maus testemunhos. Porque eu conheço muita gente que já não está mais no corpo de Cristo por causa do mau testemunho de um líder, por causa de um mau testemunho de um discipulador. Você conhece gente assim, meu querido? O que aconteceu? O inimigo teve, entre aspas, certa vitória nessa situação. Porque ele leva um líder, quando eu falo líder, não é só pastor, gente, é alguém que você espelha, é alguém que te discipulou, é um discipulador, é um diácono, é alguém que ganhou você para Cristo. E aí então o inimigo mina a vida dessa pessoa com um propósito de quê? De atingir o seu coração também. E muitos crentes fracassam na caminhada, porque ficam olhando pessoas que caíram. E Jesus nos dá esse alerta para nós cuidarmos, mas para que a nossa fé seja firme diante dos maus testemunhos. Jesus disse, terão maus testemunhos. Você está me entendendo, meu querido? Não adianta você falar assim, eu estava tão crente na igreja, no pastor, mas olha só aquele pastor, roubou a igreja. Não quero mais saber de igreja. Ué, não entendi. Você está na igreja por causa de Jesus? Há um ditado que eu gosto de dizer, quem sai na igreja por causa de pessoas, nunca esteve por causa de Jesus. Pessoas nós amamos, caminhamos, servimos, mas o fato principal de estarmos aqui é porque nós estamos debaixo do senhorio de Jesus, o Cristo Senhor. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. Jesus fala em Mateus, põe aí na tela para mim, João, Mateus 24, versículo 10 ao 13. Olha o alerta que ele continua dando acerca deste problema que surgiria na igreja. Mateus capítulo 24, versículo 10 ao 13. Diz assim, naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Jesus já está dizendo para você, meu irmão, minha irmã, que vai haver problemas sim. Vai haver pessoas que vão abandonar a fé, vai haver pessoas que vão dar um mau testemunho acerca da fé cristã. Vai haver pessoas que às vezes eram do corpo de Cristo e agora combate o corpo de Cristo. Mas Jesus está formando uma igreja para estar uma eternidade com Ele no céu, amém? Uma igreja que não se abala diante das desistências, mas se firma na rocha que é Cristo. É isso que Jesus está falando, olha, vai acontecer sim, o amor de muitos se esfriará por causa dessas coisas. Mas você, igreja, você chamado, você noiva de Cristo,
Permaneça firme em nome de Jesus. Permaneça firme em nome de Jesus. Segunda coisa, segundo princípio que eu aprendo nesse texto, e esse pesa um pouco: você é responsável por escolher o seu líder. Se Jesus está nos mostrando que existem falsos profetas, falsos líderes, e nos mostrando também como eles agem no nosso meio, em outras palavras, Jesus também está dizendo: preste atenção para você escolher o líder que vai estar sobre a sua vida. Aonde você vai estar congregando com a sua família, com sua casa. Nós temos que estar atentos sim, para sabermos aonde que estamos depositando ali o nosso tempo, o nosso esforço, o nosso labor. E lógico que em primeira instância estamos debaixo de Cristo, mas existe liderança sobre nós. Você é responsável por escolher e saber quem é que está sobre a sua vida. Algumas coisas que você e eu temos que olhar. Jesus disse: você vai conhecer o falso profeta, você vai conhecer aqueles que dizem ser, mas não são, pelos seus frutos. Amém? Não são pelos dons, não são pelo que tem feito, não é pelo o currículo espiritual que ele apresenta. Olha, eu fui missionário na África, eu fui isso, eu fui aquilo, glória a Deus, aleluia. Mas Jesus diz: você vai conhecer pelo fruto. O que é fruto? Fruto é caráter, fruto é conduta. Conduta. Você tem que olhar para o seu líder, meu querido, e ver como é que é ele dentro da sua casa, como é que é ele com seus familiares, como é que é ele com a sua família. Sim, é lógico, não tem como você viver com ele, nem conviver com ele, mas todo mundo deixa alguns sinais, sim ou não? Deixa alguns sinais. Como é que o seu líder trata a própria esposa? Como é que ele conduz a sua casa? Como é que ele conduz os seus filhos? Isso são frutos espirituais. Como é que o seu líder lida com a questão de dinheiro? Amado, dinheiro. Um líder espiritual não pode ser alguém ganancioso por riquezas. O foco principal de um líder espiritual não pode ser conquistar o mundo. Se o teu líder fala mais de dinheiro do que de Cristo, alguma coisa está errada. Sim ou não? É verdade. Dinheiro tem a sua importância, mas debaixo dos nossos pés. Amém? O dinheiro não é senhor, não pode ser senhor, e principalmente falando de liderança, como é que é o coração desse líder com relação a dinheiro? Como o seu líder reage diante de autoridade espiritual, de posição eclesiástica? É um termômetro importante. Certa vez eu consagrei um diácono, lá na segunda região, na região de São Joaquim da Barra. Na primeira reunião que teve, ele falou assim: quem manda aqui agora sou eu, que eu sou o diácono. Eu falei: vixe, não entendeu nada. Não entendeu nada. Quanto maior a sua posição na igreja, maior é o servir. Você quer ser o maior, disse Jesus, seja o servo. Como é que essa autoridade espiritual, esse líder, lidar com isso, gente? Isso é importantíssimo. É importantíssimo. Se a pessoa começa a se achar porque recebeu um cargo na igreja, ou porque está dirigindo um grupo X da igreja, um grupo Y, ela precisa sondar o coração e voltar no eixo, porque senão se torna uma armadilha na vida dele, uma armadilha na vida dela. Outro detalhe importante para você perceber os frutos na vida da tua liderança: qual a influência da mensagem dele ou dela? O que a mensagem que ele entrega está gerando?
Isso é um termômetro importante. O que a mensagem que esse líder está pregando gera nos corações. Se as pessoas saem de uma reunião do povo de Deus, com desejo de vingança ou qualquer sentimento desses, partindo de uma orientação pressuposta na mensagem, está errado. Está errado. Alguma coisa está desequilibrada nessa liderança. Como o rebanho tem recebido a mensagem? Tem dado frutos do reino? Ou tem levado você a se tornar uma pessoa pior do que você entrou? Mensagens que valorizam demais a conquista. A pessoa sai de uma reunião que era para ser uma reunião do corpo de Cristo, né? Completamente focado na conquista, no dinheiro, no sucesso. Nada contra tudo isso, mas o foco principal não é esse. Se onde você está, você só recebe esse tipo de alimento, talvez seja ali uma indústria. Talvez seja ali qualquer coisa menos corpo de Cristo. Não é verdade? Agora, se você recebe uma palavra que fala sobre sucesso, mas dentro do teu coração foi implantado o seguinte: eu preciso crescer, porque se eu ficar maior, eu vou alcançar mais gente para o reino. Eu vou fazer uma obra ainda maior e mais diferenciada. Opa, esse é um fruto bom. Esse é um fruto bom. Está no caminho certo. Nós somos responsáveis sim, meu irmão. Nós somos responsáveis. Quem é que está sobre as nossas vidas? Você pode sondar. Talvez você até deva sondar. Vai saber como ele é, como ela é, fora da igreja. Fora da igreja. Nos jogos de futebol. Aí foi pedir demais, né? Nós tínhamos uns jogos de futebol do pessoal da igreja nas antigas. Ei, era muito divertido. Não tinha um jogo que o pastor Mauro não tinha que parar o jogo, reunir lá no meio do campo. Vamos fazer uma oração. Vamos fazer uma oração. Ele era engraçado, usava um sotaque diferente. Falava: meu irmão, nós somos de Jesus, amanhã todo mundo tem que trabalhar, nós somos o corpo de Cristo, não pode. Aí ele acabava de orar e todo mundo, amém, amém. Começava o jogo e o pau rolava de novo. Era da correntinha para cima. Como é que é esse pessoal no convívio, amados? No convívio. Como é que é lá dentro da empresa? Aqui, santo, mas dentro da empresa, um carrasco. O funcionário é um escravo, a coisa é assim, na grosseria, no coice. Nós precisamos conhecer a nossa liderança, porque o Senhor Jesus está dizendo que nós somos responsáveis, sim, por saber quem está sobre as nossas vidas, amém? Mesmo porque, amado, a liderança se torna um exemplo para ser imitado. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo Jesus. Ele poderia ter invertido essa frase, ela ficaria certa do mesmo jeito. Imite em Jesus como eu sou imitador dele. Mas ele fez questão de colocar ela no lugar certo. Nós temos que assumir essa posição, como o apóstolo Paulo dizia, sede meus imitadores. Que vocês possam encontrar na liderança motivos para imitá-los. Amém? E terceira e última lição que eu aprendo nesse texto. Ela é preocupante, mas necessária. Nesse exemplo que Jesus deu, deste lobo, desse falso líder, que chega diante dele e fala todo o seu currículo, eu fiz isso para o Senhor, eu expulsei demônio, eu curei enfermos, e apresentou tudo diante de Jesus como assim, olha o meu currículo, eu mereço. Versículo 23, Jesus diz, então lhes direi claramente, nunca os conheci. Uau! Nunca os conheci. Você se preocupa com isso, meu querido? Tem que se preocupar.
Jesus conhece o seu líder conhece Jesus. Vamos fazer essa aplicação para a minha vida e para a sua também. Você tem conhecido Jesus, e Jesus conhece você. Porque esse líder, apesar de ter feito grandes coisas, Jesus disse que não o conhecia. E eu pesquisei um pouco essa questão da palavra, do verbo conhecer, que Jesus disse que não conhecia. Na cultura grega, conhecer aponta mais para o lado intelectual. Porque a Grécia tinha muito da cultura, da filosofia, não é? Então, conhecer para os gregos é algo intelectual. É mais ou menos como, né, um conhecimento teórico. É como dissecar. É como pegar um sapo, abrir ele, e então estudar ele, saber como ele funciona, como que é os seus órgãos. Isso é um conhecimento empírico. Esse conhecer intelectual é aquele conhecer que você sabe o credo de Nicéia, você sabe várias coisas. Eu não estou falando nada contra o saber, só quero que você entenda o que Jesus estava querendo dizer. Portanto, Jesus diz, eu não conheço você. E o que Jesus estava se referindo era algo mais profundo, porque na cultura judaica, aí sim, conhecer, como é usado no Antigo Testamento várias vezes, é quando um homem tinha relação com uma mulher. Ele conheceu ela. Quando Jesus disse, eu não te conheço, talvez Jesus estava querendo dizer, eu não tenho intimidade com você. Eu não tenho intimidade. Eu não sei quem você é direito. Nessa sua longa jornada de muitos feitos eclesiásticos, ministeriais, não sobrou tempo para você me conhecer, eu não te conheço. Que paradoxo, que coisa absurda, como é que pode alguém servir, expulsar demônio, pregar e fazer todas as coisas? Jesus fala assim, eu não estou te conhecendo, eu não estou te conhecendo. Sabe, meus amados, eu me preocupo com isso, sim. Eu vi uma frase do Billy Graham, que eu ia escrevê-la aqui, acabei não escrevendo, então vou falar com as minhas palavras. Billy Graham diz assim, que acha um absurdo que as pessoas não querem ter tempo com Jesus na terra, mas querem morar a eternidade com Ele no céu. Não é absurdo isso? Você não tem tempo para Jesus na terra, mas você está aqui porque você quer morar a eternidade com Ele no céu. Nós precisamos, além dos feitos ministeriais, dos trabalhos necessários, desenvolvermos intimidade com o nosso Senhor. Intimidade com o nosso Senhor. É inconcebível chegarmos diante dEle e ouvirmos uma frase tão dura como essa. Eu não te conheço. Eu prefiro aquela outra que eu sempre cito, espero um dia receber do meu Senhor ela. Servo bom e fiel. Servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, eis que eu vou te dar muito. Servo bom e fiel. Toda aquela história que a Bíblia nos relata de galardão, de ruas de ouro, coroa não sei do que, é tudo muito bonito. Mas para mim basta essas palavras de Jesus. Servo bom e fiel. Igreja do Senhor, desenvolva relacionamento com Jesus Cristo. Ele não te chamou para fazer coisas. Ele te chamou para te conhecer. Conhecer, como diz os judeus, é a intimidade de um casal. É no secreto do quarto. E Jesus usou vários termos assim, como Cristo é o noivo e nós somos a sua noiva. Nós somos o corpo de Cristo. Ele é o cabeça, você é o corpo. Como você não conhece o seu corpo? Como não conhece a cabeça que é Cristo? Nós temos que desenvolver relacionamento com Ele. Amém? Vamos ficar de pé no nome de Jesus. Coloca na tela, por favor, aí Salmos 25:14. Quando estamos em sintonia com Ele, é mais fácil detectarmos os lobos.
É mais fácil. Você está em comunhão com o Pai. Teu espírito está alinhado com o Espírito de Cristo. E você sabe como age o Espírito de Cristo. Age em misericórdia, em retidão. Age em justiça. Age em verdade. Então você começa a pôr a balança espiritual dentro de você. E aí o alerta é dado. Cuidado. Cuidado, Jesus está dizendo. Para que não estraguem o corpo de Cristo. Salmo 25:14, olha que salmo lindo. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. O Senhor confia os seus segredos. Confiar os segredos é intimidade. Intimidade. Feche os seus olhos, meu querido. Quem sabe você foi alguém que já viu tanto mau testemunho e que você mesmo desanimou na fé. Eu tenho um irmão, um amigo muito chegado, que desanimou da fé por causa dos maus testemunhos. Eu costumo dizer que ele é um crente que não vai na igreja. É impressionante como ele age com as leis espirituais de Deus em todas as coisas ou quase todas as coisas. Mas convidei ele para vir na igreja várias vezes. E ele fala para mim, puxa Éder, eu não vou, mas Deus está comigo. E aí eu sondei o coração dele para saber o que era. O que aconteceu dentro da igreja. E ele me revelou que ele começou a frequentar uma igreja. Ele é uma pessoa muito boa, muito dada. E começaram a perceber este coração muito bom dele, e começaram a pedir dinheiro. Dinheiro emprestado. Emprestou para um, emprestou para outro, emprestou para outro. E o final disso você já sabe, né? Não pagaram, não deram uma satisfação. É os cheques da fé que inventam por aí. Pela fé, pela fé. Pela fé manda um cheque sem ter nada na conta. Pela fé faz um empréstimo com o irmão que tem um coração bom. Que fé é essa? Que entristece o corpo, que sangra as ovelhas. Sangra as ovelhas. Mas graças a Deus que o Senhor sempre está pronto para nos restaurar e nos colocar no prumo novamente. Amém? Tire os seus olhos das fraquezas dos outros, coloque os seus olhos agora em Cristo, seu Senhor. Vamos adorar a Deus, estaremos orando em nome de Jesus. Aleluia, Senhor.
querido, mais uma vez, invocamos o Teu santo nome sobre a Assembleia dos Santos reunidos neste lugar. Pedimos graça e misericórdia, restauração no coração. Pai, tira todo o ressentimento, toda amargura, toda lembrança, Senhor, que marcou essa irmã, marcou esse irmão. Na caminhada da fé, Senhor, em momentos que pessoas ao seu redor não foram, Senhor, sábias, não foram prudentes. Ó Deus, erraram com ele, erraram com ela. Faz parte da caminhada, faz parte, Senhor, de um processo que o Senhor tem em nossas vidas. Mas precisamos beber desta água nessa manhã. Precisamos, Senhor, de novamente renovar o nosso coração, a nossa vida espiritual, para que possamos detectar, Senhor, identificar aqueles, ó Deus, que são lobos devoradores, inimigos do corpo de Cristo, para podermos, Senhor, ter discernimento e não deixar que essas mensagens, que esses ensinos, ó Deus, agridem a nossa alma. Pai, dê força a cada um de nós, Pai, dê sabedoria, em o nome de Jesus Cristo é que eu te peço. Visite a cada um, Pai, de uma maneira toda especial. Que possamos entender o propósito maior, Senhor, que é te conhecer e ser conhecido por Ti. É desenvolvermos um relacionamento de intimidade contigo, Senhor. É adentrarmos, Senhor, no secreto, e ali, Senhor, vivermos este sobrenatural, da união de Cristo conosco, do Espírito Santo que habita em nós, faz morada em nosso ser. Desenvolva, Senhor, em cada um de nós, a necessidade deste tempo, a necessidade desses momentos. Aviva a tua noiva, Senhor. Aviva a tua igreja, meu Pai. Nós precisamos de Ti, Espírito Santo. Nós precisamos diariamente de Ti. Tu és a água viva. Tu és o ar que respiramos. Bendito seja o Senhor. Bendito seja o Deus Todo-Poderoso, o Eterno Soberano. Amém. Erga tua mão para o céu. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e essa doce presença, intimidade com o Espírito, esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Vá em paz, em nome de Jesus.